Coucou, enfin, me voilà de retour. Bom, como eu não pude colocar os capítulos nem quinta, nem ontem, hoje eu trago todos para você. Ô, sabadão feliz! 3 capítulos maravilhosos. A partir de agora, faça atenção, porque existem detalhes que vão ressaltar. Capítulo 6, onde entrevemos a Magnon e seus 2 pequenos. Na casa de Monsieur Gillenormand, a dor se traduzia em cólera. Ele ficava furioso quando estava desesperado. Ele tinha todos os pré-julgamentos e pedia todas as licenças. Uma das coisas que compunham seu relevo exterior e sua satisfação íntima era, como nós acabamos de indicar, continuar verde galante e de passar energicamente por tal. Ele chamava isso ter renome real. O renome real o atraía algumas vezes singulares negócios. Um dia, alguém levou em sua casa, dentro de uma caixa para transportar ostras no mercado, um grande bebê recém-nascido que berrava como o diabo, enrolado em trapos que uma criada expulsa 6 meses atrás afirmava ser dele. Monsieur Gillenormand tinha nesse momento 84 anos. Indignação e revolta em seu entorno familiar. E a quem essa engraçadinha, afrontosa, esperava convencer? Que audácia! Que abominável calúnia! Monsieur Gillenormand, ele mesmo, não teve nenhuma cólera. Ele olha o pacote com aquele sorriso de homem lisonjeado pela calúnia e diz aos incrédulos: muito bem. E o quê? O que é? Por que vocês estão se exaltando? Vocês se espantam belamente e, na verdade, como algumas pessoas ignorantes. Monsieur o Duque d'Angoulême, bastardo de Sua Majestade Charles IX, se casou com 85 anos com uma perronelle de 15 anos. Monsieur Virginal, Marquês de Alluy, arcebispo de Bordeaux, tinha 83 anos quando teve um filho com a camareira de Madame a Presidente Jacquin. Um filho verdadeiro, nascido do amor, que foi cavaleiro de Malte e conselheiro de Estado da Espada. E mesmo um dos grandes homens desse século, o Abade Tabarrot, é filho de um homem de 87 anos. Essas coisas não são outra coisa que ordinárias. E a Bíblia, então? Sobre o qual eu declaro que esse pequeno monsieur não é meu, mas que alguém cuide dele, não é a sua culpa. Seu proceder era bem-humorado. A criatura, essa que se chamava Magnon,
o fez um segundo envio, 1 ano depois. Um outro menino. Desta vez, Monsieur Gillenormand capitulou. Ele devolveu à mãe os 2 meninos, prometendo pagar 80 francos por mês para a criação, com a condição que a dita cuja não recomeçasse. Ele vigiava para que a mãe os tratasse bem e corretamente, fazendo visitas regulares. Ele teve um irmão padre, que foi reitor durante 33 anos da Academia de Poitiers e faleceu com 79 anos. Eu o perdi jovem, dizia ele. Esse irmão era um passível avarento que, sendo padre, acreditava que era obrigado a dar esmolas aos pobres que ele encontrava em seu caminho. Mas ele só dava centavos e moedas desmonetizadas, encontrando assim a forma de ir para o inferno pelo caminho do paraíso. Monsieur Gillenormand, o maior, ele não negociava as esmolas. Ele dava voluntariamente e nobremente. Ele era benevolente, brusco e caridoso. Ele teve, como você já sabe, 2 mulheres. Com a primeira, ele teve uma filha, que ficou filha. E com a segunda, teve outra filha, morta por volta dos seus 30 anos. Ela havia casado por amor ou azar com um soldado de fortuna que havia servido nos exércitos da República e do Império, condecorado com a Cruz de Austerlitz e feito coronel ao Waterloo. É a vergonha da minha família, dizia o velho burguês. Ele gostava de tabaco e tinha uma forma graciosa de amassar o seu jabô de renda com o reverso da mão e acreditava pouco em Deus. Fim. Capítulo 7. Regra: só receber pessoas à noite. Tal era Monsieur Luc Esprit Gillenormand, quem não tinha perdido um só fio de seus cabelos, mais cinzas do que brancos, sempre penteados em orelhas de cachorro. Em soma, e com tudo isso, venerável. Ele se apegava ao século XVIII, frívolo e grande. Nos primeiros anos da Restauração, nosso Monsieur Gillenormand, que era ainda jovem, ele só tinha 74 anos, em 1814, havia morado a região de Saint-Germain, na rua Servandoni, perto de Saint-Sulpice. Ele só se retirou ao Marais quando saiu do mundo, bem após seus 80 anos. Saindo do mundo, ele cercou-se de hábitos. O principal, onde ele não era invariável, era ter as portas fechadas durante o dia e só receber visitas à noite. Quem quer que fosse, ou o assunto que fosse, só
à noite. Ele jantava às 5 horas e depois a sua porta era aberta. Era a moda de seu século e ele não queria desmodar. As pessoas como ele acendem seu espírito quando o zenite acende suas estrelas. E ele se barricava para todo mundo, mesmo se fosse o rei. Velha elegância de seu tempo. Fim. Capítulo 8. As duas não fazem um par. Quanto às duas filhas de Monsieur Gillenormand, que nós acabamos de falar, elas nasceram com 10 anos de intervalo. Em sua juventude, não se pareciam em nada, nem pelo caráter, nem pelo rosto. E foram irmãs o mínimo que foi possível. A caçula era encantadora. Ela tinha uma alma voltada para tudo que tinha luz. Ela ocupava-se das flores, dos versos e da música, voando em espaços gloriosos, entusiasmada, etérea, comprometida desde sua infância com o ideal de uma vaga figura heróica. A primogênita também tinha sua quimera. Ela via no azul um fornecedor, algum bom grande milionário bem abastado, marido esplendidamente besta, 1 milhão feito em homem, ou melhor, um prefeito. As recepções da prefeitura, os bailes oficiais, as arengas, ser Madame a prefeita. Isso turbilhava em sua imaginação. As duas irmãs perdiam-se assim, cada uma em seu sonho, no tempo que eram moças. Todas as duas tinham asas. Uma tinha asas como um anjo e a outra tinha asas como um ganso. Nenhuma ambição se realiza plenamente aqui embaixo. Nenhum paraíso torna-se terreno na época que estamos. A caçula casou-se com o homem de seus sonhos, mas ela faleceu. A primogênita não casou. No momento que ela fez a sua entrada na história que nós contamos, era uma velha virtude, uma puritana incompatível. O nariz altivo e pontudo, um dos espíritos mais obtusos que já vimos. Um detalhe característico: fora da família próxima, ninguém nunca soube o seu nome. Todos a chamavam Mademoiselle Gillenormand, a maior. Era o pudor em pessoa. Ela tinha uma recordação aterradora, traumatizante em sua vida. Um dia, um homem viu a sua cinta-liga. A idade só aumentou esse pudor implacável. A sua guimpa nunca era opaca o suficiente e nunca subia tão alto como ela gostaria. Ela multiplicava grampos e alfinetes lá onde ninguém pensaria em olhar. O próprio pudor
é colocar mais proteção do que a fortaleza precisa. Portanto, explique quem possa esses velhos mistérios da inocência. Ela deixava-se beijar, sem desprazer, por um oficial de lanceiros que era seu pequeno sobrinho, chamado Théodule. Em despiste desse lanceiro favorecido, a etiqueta pudor, sob a qual nós a classificamos, a convinha perfeitamente. Mademoiselle Gillenormand era uma alma crepuscular. O pudor é meia virtude e meio vício. Ela acrescentava a isso a intolerância. Ela pertencia à confraria da Virgem. Usava o véu branco em certas festas. Murmurava orações especiais. Reverenciava o Santo Sangue. Venerava o Sacré-Cœur. Ficava horas em meditação diante de um altar rococó jesuíta em uma capela fechada só para os fiéis. E deixava então voar a sua alma entre pequenas nuvens de mármore e através dos grandes raios do bosque dourado. Ela tinha uma amiga de capela, velha virgem como ela, chamada Mademoiselle Vaubois, absolutamente atordoada, e ao lado da qual Mademoiselle Gillenormand sentia-se com prazer uma águia. Fora do Agnus Dei e das Ave Maria, Mademoiselle Vaubois não tinha luz para outra coisa além da geleia. Mademoiselle Vaubois, perfeita em seu gênero, era o arminho da estupidez, sem nenhuma mancha da inteligência. Digamos que, envelhecendo, Mademoiselle Gillenormand havia ganhado mais do que perdido. É o fato dessas naturezas passivas. Ela nunca foi malvada, o que era uma bondade relativa. E depois, os anos gastam os ângulos e adoçam a dureza que nela existia. Ela era triste, de uma tristeza obscura, da qual ela mesma não conhecia o segredo. Existia em toda sua pessoa o estupor de uma vida terminada que não começou. Ela governava a casa de seu pai. Monsieur Gillenormand tinha ao seu lado sua filha. Como vimos que Monseigneur Bienvenu tinha ao seu lado sua irmã. Essas casas, com um velho e uma velha moça, não são nada raras e possuem sempre um aspecto tocante de duas fraquezas que se apoiam uma à outra. E havia um outro nesta casa. Além dessa velha moça e do velho galante, havia uma criança, um pequeno menino, mudo e temeroso, diante de Monsieur Gillenormand, que falava sempre com essa criança com uma voz severa e muitas vezes com a bengala levantada. Aqui, monsieur, desobediente, turbulento, aproxime-se, responda engraçadinho,
Que eu te veja, moleque atrevido. Ele o idolatrava. Era o seu único neto. Vamos reencontrar esse menino. Mas isso será na semana que vem. E aqui chegamos ao fim dos nossos capítulos de hoje, mas também desse livro. Ah, foi rapidinho. Nós chegamos ao fim do livro Grande Burguês e na semana que vem já começaremos um outro livro. Então você já sabe, acompanhe. Se perdeu algum capítulo, temos a playlist. E obrigada por mais uma semana tendo a tua companhia. Sem você, qual sentido teria? Nenhum. Mas eu espero que você comece um bom fim de semana, já tomando o seu cafezinho da manhã e ouvindo seus capítulos. E nos encontraremos na semana que vem para continuarmos essa história. Eu sou a leitura fofoqueira. Eu fico com vontade de contar o que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo eu me retenho, porque eu quero que você tenha esses pequenos prazeres que temos quando fazemos uma descoberta no meio da história que estamos ouvindo. Então, excelente final de semana. Grande beijo. E nos vemos na semana que vem.